Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Vestígios de Mãe e eu sou Angélica Moreira. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o meu relato de amamentação da minha filha Ágata. Ela está com 1 ano e 4 meses. Eu vou estar falando para vocês todo o meu processo de amamentação que eu tive com ela. Para quem me acompanha lá no Instagram sabe mais ou menos do que eu vou estar falando. Eu tenho fotos relatando um pouco lá sobre o que aconteceu, mas eu não contei mesmo o que aconteceu. Então vocês vão estar sabendo no vídeo de hoje tudo sobre isso. Sim, gente, o meu relato de amamentação começa na maternidade, né, gente? Eu tive o colostro, sim. Depois que eu tive a minha filha, foi um parto cesariana. Depois que eu tive ela, que eu fui pra sala, assim que eu cheguei, as enfermeiras colocaram no meus seios para estar fazendo, para estar alimentando a minha filha. E acontece que deu tudo certo, eu estava descendo o colosso. Então, eu passei 4 dias na maternidade e durante esses 4 dias do meu primeiro filho foi a mesma coisa, sobre a amamentação. Eu fiquei descendo o colosso, depois de 3 dias foi que realmente desceu o leite. E assim, modesta parte, eu fui muito boa no primeiro filho, e dessa segundo filho aconteceu um processo aí não muito bom que atrapalhou a minha amamentação. Então, durante lá na maternidade, eu tive o colosso, desceu, ela se alimentava bem e também só se alimentava do leite materno. Chegou em casa também, eu estava dando só o leite materno a ela, ela só se alimentava, ela ficava satisfeita, eu tinha bastante, tanto que assim, ele ficava bem cheio e ela não vencia, mas mesmo assim não febrou, não inflamou e estava tudo bem. Eu passei 17 dias assim, alimentando a minha filha só com leite materno. Só que, como eu fiz o cesáreo, por eu ter feito cesáreo, eu estava bem debilitada, porque eu estava com os pontos, eu não poderia estar me movimentando bastante. Eu sou uma pessoa assim muito teimosa, muito mesmo. Então, durante esse processo dos 17 dias, eu me movimentei bastante. E quando a pessoa veio tirar meus pontos aqui em casa, depois que tirou, meus pontos se abriram. Não todos, mas uns 5 pontos a 6 pontos se abriram. E minha cirurgia ficou aberta, ficou bastante aberta. E aquilo, quando eu vi, gente, isso com 17 dias que eu estava operada, que eu estava com os pontos que tirou, eu vi aquilo, eu lembro como hoje, que foi assim, como agora, a parte da tarde, já ficando pra noite. Então, quando ela tirou, eu tava vendo tudo, né? Quando ela tirou os pontos, a carne já, como se fosse automaticamente, já se abriu. E assim, antes dela tirar, a gente estava vendo que estava inflamado, mas não pensava que era daquela proporção. Então, quando tirou, foi que a gente viu o tamanho que ficou a cirurgia aberta, porque eu não esperava, ninguém esperava. Então, ficou bastante aberto. Eu vi aquilo como a gente está de resguardo, né? Tudo coloca na cabeça. Eu acabei ficando muito nervosa mesmo, que isso interferiu na minha amamentação. Gente, antes de continuar, eu quero dizer muito para vocês que não é mãe, é muito importante, enquanto você estiver grávida, já ir trabalhando o psicológico de vocês, gente. Porque não adianta você se alimentar bem, você beber muito líquido. Não adianta, é tudo um conjunto, é todo um processo. Você não precisa também estar muito ansiosa. Então, gente, eu tô dizendo isso por experiência, que assim, eu vinha me alimentando bem, eu vinha tomando bastante líquido, mas devido a esse susto que eu tive de tarde, quando foi à noite, ela tava até dormindo, quando foi à noite,
eu já senti uma diferença no meu leite e por eu ter ficado tão impactada com aquilo, por eu ter tido um susto tão extremo daquele, ter colocado na minha cabeça, eu já tinha sofrido muito no parto. Eu ainda estava muito, mas muito recente, era 17 dias apenas. Eu passei um processo muito doloroso no meu parto. Quem não assistiu, corre aí os vídeos anteriores, vou deixar aqui na descrição. Então eu estava ainda muito, mas muito assim, em choque devido ao meu parto. E depois disso daí foi que acabou comigo. Até então estava tentando me recuperar e depois disso eu coloquei na cabeça, eu vi aquela cirurgia aberta, aí eu não poderia me movimentar e que eu ia ter mais cuidado ainda. Eu fiquei desesperada, muito desesperada, coloquei muito na cabeça uma coisa que eu não deveria ter feito que prejudicou a minha amamentação. Quando ficou de noite, que eu fui amamentar minha filha, eu já percebi uma diferença nela puxando, nela sugando. Eu vi que ela estava puxando com mais força e demorou mais pra sair do peito. Então eu já fiquei assim, o que tá acontecendo? E continuei, né, a dar ela até que ela dormiu novamente. Quando foi de madrugada, ela foi mamar novamente e não saiu mais leite. O susto foi muito grande, mexeu tanto com o meu psicológico que o leite parou. Ele parou mesmo, não saía nada. Então minha filha ficou a madrugada toda chorando e eu a todo tempo colocando ela no peito e nada de sair leite. Então eu fiquei desesperada, meu esposo ficou desesperado, a gente não sabia o que fazer, porque onde eu moro, gente, aqui é zona rural. Pra gente comprar algumas coisas, a gente tem que se deslocar aqui, dá uns 18 quilômetros pra onde a gente deve ir. E era um dia de domingo, era do sábado para o domingo. E geralmente dia de domingo aqui onde eu moro, praticamente não tem transporte. Então o que aconteceu? Era madrugada de domingo, aqui não tinha nada aberto. A gente ficou desesperado, mas ao mesmo tempo Deus me fez lembrar que a minha prima tinha acabado de ter filho também, fazia um mês que ela tinha tido filho, e Deus me fez lembrar que ela já estava dando fórmula para ele. Então, quando deu 5 horas da manhã, eu me lembrei, eu disse ao meu esposo isso com minha filha acordada, ela choramingando e eu colocando a todo tempo no seio para tentar ver se descia. Então eu lembrei, ele foi bater na porta da minha prima de 5 horas da manhã para pedir. E quando ele pediu lá, enquanto ele estava lá, eu estava aqui no desespero, chorando junto com ela. Ela chorava de um lado, eu chorava de outro, e eu pedia muito a Deus, meu Deus, me ajuda, faz descer. Só que eu estava tão, mas tão mal da cabeça, tão mal, em todos os sentidos, que era pior ainda, era pior ainda. Quanto mais eu chorava, mais pior ficava a minha amamentação. E meu esposo foi desesperado também, já estava sem saber o que fazer. Chegando lá, minha prima, com certeza, um amor de pessoa, fez o leite, já mandou pronto e ainda mais mandou uma porção a mais para qualquer coisa eu fazer. Gente, quando meu esposo chegou aqui com a chuquinha, eu mandei uma chuquinha, não sei se vocês sabem, eu não tenho mais ela, eu acabei jogando, mas uma chuquinha assim de chá. Ela tomou a chuquinha todinha, gente, todinha. Então, com 17 dias, eu tive que dar fórmula à minha filha por esse motivo, por eu não ter tido mais leite devido a esse susto. Então, ela tomou, a fórmula foi o Nan Comfort 1, ela tomou e depois disso que ela tomou eu fiquei satisfeita, aliviada porque ela tinha comido. Mas depois veio a outra preocupação, porque tem fórmulas que recém-nascido não se dá, ainda mais com 17 dias. Então eu fiquei preocupada na questão do cocôzinho, na questão do organismo dela. E graças a Deus, Deus foi muito bom que ela se deu e eu continuei dando. E também
me esforçando muito psicologicamente para o leite ainda descer. E meu leite veio descer, ele desceu ainda, porque eu fiquei comendo. Eu tomei, eu tava tão assim, eu quero amamentar ela, mesmo assim, eu quero amamentar, que eu tomei um remédio, eu não sei se é remédio que fala mesmo, mas é muito famoso por aqui onde eu moro, que é tintura de algodoeiro, alguma coisa assim, eu não sei se eu tô falando certo. Se você conhece, deixa aí no comentário. Eu tomei ele, que ele é muito bom para ajudar na produção do leite. Eu tomei ele, mas eu tava tão desesperada, tão psicologicamente atormentada, que eu tomei ele, desceu o leite, mas não desceu como antes. Eu já não estava produzindo mais leite como antes, desceu, mas desceu pouco. Então, mesmo assim, eu colocava para ela sugar, ela sugava, ela puxava, ela tomava, só que não satisfazia mais a ela. Então, o que é que acontece? Depois dos 17 dias de vida, ela começou a tomar fórmula e depois de 3 dias, praticamente, meu leite voltou, mas não voltou como antes. Então, eu fiquei dando fórmula e fiquei dando o peito até os 6 meses de vida dela para começar a introdução alimentar. Mas aconteceu um fato bem inusitado que assim eu fiz tanto esforço mesmo assim para ficar dando a amamentação a ela, que Deus sabia o motivo também que ela ia estar precisando futuramente. Ela ficou mamando, ela mamou até agora, até 1 ano e 3 meses, mas não mamando assim para se satisfazer, para saciar, mas mamando como se fosse algo que ela gostava, mas não que enchia a barriguinha dela, porque eu tinha pouco leite, e como ela já tinha tomado a fórmula, então a fórmula enchia rápido e ela também não tinha paciência de estar puxando, se saía pouco. Mas depois, com 1 ano, eu tive uma grande surpresa, mas uma surpresa não agradável. Ela ficou doente, ela ficou bastante doente, ela ficou internada durante 1 semana com infecção urinária. Depois eu gravo outro vídeo explicando sobre isso também, mas durante essa semana, 1 semana com 1 ano, foi isso que me fez também não fazer o aniversário dela, porque eu estava me programando, aí veio isso e me atrapalhou. Então, durante essa semana, gente, ela não comia nada, nada, nem a fórmula, nem nada, que ela estava com 1 ano, ela já estava se alimentando com algumas comidinhas. Então, a única coisa que ela comia era o leite do peito. Então, imagina, gente, imagina só se eu não tivesse continuado a insistir, a querer amamentar minha filha, mesmo que ela ficasse na amamentação e na fórmula. Imagina ela lá internada sem comer nada. Então, foi primeiramente Deus e depois o peito que fez ela ainda ficar comendo, se alimentando durante essa 1 semana de internada. E eu esqueci de falar pra vocês, gente, mas aconteceu outro caso assim muito importante, que eu poderia também ter desistido da amamentação, porque como o meu parto eu tive hemorragia, perdi muito sangue, eu acabei ficando com sangue fraco e estourou muito, mas muito caroço de prego. Eu não sei como é que se chama aí, mas caroço de prego, aqueles caroços que diz que é de sangue fraco. E quando eu fui me consultar, a médica falou que eu teria que tomar antibiótico, mas se eu tomasse um antibiótico eu iria secar definitivamente o meu leite. Então eu não quis aquilo, eu não quis porque eu queria muito ainda ficar amamentando a minha filha, porque o meu menino com o meu filho, eu tinha bastante leite e ele que enjoou. Com 9 meses ele não quis mais. Mas a minha filha gostava muito, mas muito mesmo de amamentar. Então eu disse pra ela, não tem como passar outro remédio? Ela disse, eu vou passar outro remédio pra você poder ainda amamentar. Aí só que esse remédio me fez engordar muito,
muito. Eu tomei, eu acredito que foi 7 caixas desse remédio, que me fez engordar muito, gente. Eu engordei 10 quilos, para vocês terem noção. Na minha gestação eu não engordei nada. Eu eu emagreci muito, muito mesmo. Eu só tinha barriga. E depois que eu tive ela e tomei esse remédio, porque eu preferi não tomar o antibiótico para secar. E isso aconteceu tudo antes dela ter sido internada. Então eu fiquei muito feliz por não ter desistido da amamentação. Você que está aí do outro lado da telinha, não desista da sua amamentação, porque a gente sabe que entre a amamentação e a fórmula, a amamentação é a coisa mais importante que seu filho ou que sua filha pode ter durante a fase dele, né, de recém-nascido até os 2 anos de vida. E a amamentação exclusiva até os 6 meses, isso se você puder, né? Porque pode acontecer casos assim como eu. A gente sabe que ninguém pode estar julgando uma mãe por dar fórmula ou não, porque cada um só sabe a pedra do sapato, né? Quem calça. Então, eu quero dizer para vocês assim que vocês podem estar passando por um processo assim de grávida, mas já vai trabalhando esse psicológico de vocês. E para finalizar, que eu deixei aí aberto, não foi? Eu, graças a Deus, fiquei cuidando da minha cirurgia que ficou aberta. Ela ficou aberta, acho que durante uma semana, no caso, os 6 pontinhos só tava fechado de lado. De lado tava sequinho e assim, no meio estava toda aberta. Dava pra ver a carne toda. Então a gente ficou tratando, meu esposo ficou colocando o álcool 40 também, ajudou muito. E eu lembro que ardia tanto, 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 mas depois de uma semana que fez, que estava aberta, Jesus curou e graças a Deus eu tô aqui contando para vocês esse relato de amamentação, que é mais um relato da minha história com a minha filha, bem traumático, mas graças a Deus estamos aqui bem, com saúde. E assim, minha filha amamentou sim e tomou fórmula. Então, não por isso eu deixei de ser mãe, não por isso você vai deixar de ser mãe. E é isso meu vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre relatos, eu tenho vários outros relatos para trazer para vocês. Vocês curtam aí esse vídeo, comenta, compartilha essa troca de experiência que eu vivi, que pode estar aí ajudando alguém da sua família, você. Vocês compartilhem aí esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!